Vamos falar sobre o processo de perdas na colheita mecanizada. Mas antes de falar sobre as perdas geradas na colheita mecanizada em si, nós vamos comentar um pouco de uma forma geral sobre alguns aspectos que envolvem a colheita dos produtos vegetais. Por exemplo, no caso da soja, normalmente a umidade ideal do grão no ato da colheita deve variar, por exemplo, entre 14% a 15%. Isso é claro, numa condição ideal. E essa condição ideal vai ser modificada para outras culturas, né? Então, se a gente for falar sobre milho, talvez esse nível de umidade do grão pode ser um pouquinho maior, 17 a 20%. Isso numa condição ideal. Mas para cada tipo de cultura agrícola, quando aqui nós estamos falando sobre grãos, tem uma faixa ideal de umidade de grão para a colheita. E isso para trazer minimização no processo das perdas, nas perdas no ato da colheita. Mas é importante a gente destacar que todo o processo de colheita vai trazer um nível de perdas. E essa colheita pode ser manual, pode ser semi-mecanizada ou totalmente mecanizada. Mas qualquer um desses três tipos de forma de colheita traz um certo nível de perdas, maior ou menor. A ideia é que, independente do tipo de processo de colheita, essas perdas sejam mínimas. E essas perdas, elas podem ocorrer até muito antes do processo de colheita, porque a perda pode acontecer num processo natural de deescência da planta. Então, o que acontece? A planta ela tem uma condição natural que é jogar suas sementes ao solo para propagar para gerações, para as próximas gerações. Então, esse é um processo natural da planta. E é claro que esse processo foi modificado, né, pela ação, né, humana, né, no cultivo e domesticação das plantas, mas sempre vai ocorrer, por exemplo, uma debulha natural dos grãos em relação às vagens, ou então dos grãos em relação às espigas, né, de trigo. Esse é um processo que ocorre naturalmente. Então, sempre também vai ocorrer um certo nível de perda natural, antes até mesmo da colheita. E na colheita mecanizada, algumas características morfológicas da planta também podem influenciar no maior ou menor nível de perdas. Então, no caso da soja, por exemplo, nós falamos, né, na altura da inserção da primeira vagem. E quanto menor essa altura, maior a probabilidade de perdas. Um outro caso, né, quando nós estamos falando especificamente da soja, é a quantidade de ramificações. Quanto maior o número de ramificações da planta, isso também pode trazer um processo maior de perdas. E ainda falando sobre a soja, no caso da soja, podemos, né, observar também o acamamento, quando a planta ela cresce além da média, isso traz um maior peso para a planta e isso pode trazer um tombamento natural, um tombamento causado pelo vento. E esse acamamento também pode acontecer em outras culturas agrícolas de grãos, né, como o milho, o trigo. E quando tem esse processo de acamamento, é claro que isso pode trazer perdas. E esse acamamento também a gente vai observar, por exemplo, em outras culturas, como por exemplo a cana-de-açúcar. E quando ocorre esse nível de acabamento, isso traz uma dificuldade para a colheita, porque principalmente pode aumentar o nível de perdas. E aqui ainda falando sobre a inserção, né, das primeiras vagens, né, podemos também trazer outros exemplos, como na cultura do feijão, normalmente o feijão ele tem as suas ramificações e essas ramificações acabam, acabam se
ficando, né, mais próximo do solo. Isso também traz uma dificuldade para a plataforma de recolhimento, né, dessas plantas, né, para a máquina. Isso também aumenta o nível de perdas.